Quantas vezes você já ouviu falar que uma conta num hospital aqui nos Estados Unidos pode passar dos 4 dígitos? Quantas histórias de pessoas que quebraram por não conseguir pagar essas contas você também já ouviu? Muitos achismos e muitas histórias rondam o sistema de saúde americano e no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho como que ele realmente funciona. Desde que eu vim morar em Nova York, o sistema de saúde americano é uma incógnita para mim. Aqui, ao contrário do que acontece no Brasil, não existe um sistema de saúde universal e gratuito para a população. A saúde, para a maioria das pessoas, não é um direito, é um serviço pelo qual você precisa pagar, tirar do seu bolso para ter acesso. Claro que vale lembrar que em países como o Brasil, França, Canadá ou Dinamarca, esses serviços ditos gratuitos são, na verdade, financiados pelo bolso do contribuinte. Você paga em taxa e tem de volta em serviços. Antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Laura Perucchi, moro em Nova York há mais de 6 anos. Nesse canal eu dou dicas sobre a cidade. Eu também quero te convidar a conferir o meu podcast, onde eu falo sobre a vida no exterior no geral, converso com brasileiros que moram em outros países também. Também te convido a ir lá no meu Instagram, que eu compartilho bastante da minha vida e dicas de Nova York também. E eu tenho um site, um blog sobre Nova York, onde também tem dicas, tem todo o meu material, tudo que eu faço está centralizado nesse site. Aproveitando também para dizer que todas as fontes que foram usadas para esse vídeo vão estar na descrição do vídeo. Foi a base de muita pesquisa em reportagens, em sites oficiais, em sites do censo e também conversando com especialistas em saúde pública que entendem sobre o sistema de saúde americano. Primeiro, a gente vai entender como é que funcionam os seguros privados, que são usados pela maioria da população. Você pode ter um seguro ou pelo empregador, pela empresa para a qual você trabalha, ou você pode contratar por fora também. Você não é obrigado a contratar pelo empregador. Aproximadamente 156 milhões de americanos, ou 49% da população dos Estados Unidos, contam com um seguro de saúde via empregador. E um seguro de saúde aqui nos Estados Unidos, ele funciona de uma forma diferente. Aqui ele atua para proteger a sua renda, proteger o seu patrimônio. Por quê? Porque se você não tem um seguro de saúde, você está arriscado a quebrar por conta do alto valor dos procedimentos médicos. Vale lembrar que mesmo com seguro, custos com a saúde são a principal causa de falências. Muitas pessoas decretam falência aqui porque não conseguem pagar. Um seguro de saúde aqui nos Estados Unidos, ele envolve vários pagamentos e taxas que a gente vai conferir a seguir quais são. Não existe você pagar por um seguro de saúde e não desembolsar mais nada. Premiums ou mensalidades é a taxa que você paga mesmo que nunca use o serviço e normalmente essa taxa é paga mensalmente. O deductible ou dedutível é o que podemos chamar de franquia. É o teto que você precisa atingir antes de o seguro assumir os pagamentos. Essas franquias podem variar de $500 por ano a $10.000 por ano ou mais. Geralmente, os planos via empregador têm uma franquia mais baixa. Num exemplo onde a sua franquia anual seja de $3.000, de uma maneira geral, os seus gastos em saúde começam a ser cobertos quando você atingir esse teto. Vale lembrar também que quanto mais alta a sua franquia, mais baixo tende a ser o valor da sua mensalidade. Quanto mais baixa a sua franquia, mais alto tende a ser o valor da sua mensalidade. In-network and out-of-network, dentro da rede e fora da rede. Também é preciso considerar os consultórios, clínicas e serviços de saúde que estão dentro da rede do seu seguro de saúde e que, por via de regra, terão preços melhores do que aqueles que estão fora. Copayment ou copay, copagamento. É um valor fixo que você paga por um serviço de saúde coberto depois de pagar a sua franquia. Digamos que o copay estabelecido pelo plano para uma consulta médica é de $20. Se você já atingiu sua franquia, você vai pagar $20, geralmente no momento da visita. Se você ainda não atingiu a sua franquia, você paga o valor total determinado pela visita.
Co-insurance ou co-seguro é mais uma taxa que você paga com o restante pago pelo seu seguro de saúde. É uma porcentagem definida, aplicada após atingir o limite da franquia. Digamos que o seu co-seguro é de 20%. Isso quer dizer que você pagará 20% de cada conta médica e o seu seguro cobrirá 80%. Out of Pocket Maximum, limite do próprio bolso. É o limite máximo estabelecido para pagamentos do seu próprio bolso, antes que o seguro cubra 100% da conta. Bom, traduzindo em miúdos para vocês, porque é bem complicado, né? Você paga uma mensalidade apenas para ter o seguro de saúde. Quando você precisa de um médico ou de um hospital, você é responsável por pagar pelo custo total dos serviços ou pelo copay, conforme a política do seu plano, até você atingir a franquia. Depois que você já pagou o valor total pelos serviços, sem incluir os copays, e você atinge, essa franquia, o seguro começa a pagar uma parcela maior das suas contas, mas não tudo. É aí que entra o co-seguro. E você vai continuar pagando esse co-seguro e copay até atingir aquele limite máximo do próprio bolso, que também é definido dependendo de cada seguro. E aí, quando isso acontecer, aí que a seguradora começa a pagar 100% das suas contas, mas também tem limite, geralmente não é assim, pode pagar tudo. Bom, nada melhor do que um exemplo pra gente entender como funciona. Então a gente vai pegar aqui uma personagem que se chama Ana. A Ana é solteira e ela tem um seguro de saúde da empresa que a gente vai chamar de Empire. A franquia anual da Ana é de $1.200 e o plano dela também envolve pagamento de copay, que não são dedutíveis do limite anual. Então, assim, se ela tiver 10 copays de $20, isso não vai descontar daquela franquia de 1.200. Depois que a franquia de 1.200 é atingida, o seguro da Ana cobre 80% das contas dela e ela fica responsável por 20%, que é o co-seguro. Lembrando que os exemplos que a gente vai dar agora são baseados no seguro que a Ana contratou, nas políticas desse seguro. Cenário 1, consulta médica e exames. Ana faz uma visita anual ao ginecologista. Como esse ginecologista faz parte da rede do seguro Empire, essa é uma consulta gratuita de cuidados preventivos que está prevista no plano de Ana. No entanto, conversando com ela, o médico decide pedir que ela visite um mastologista e o mastologista solicita um ultrassom das mamas. O copay, o valor que a Ana deve pagar para consulta em um especialista na rede do seguro Empire, é de $50 e a seguradora cobrirá o restante do valor da consulta com o mastologista. A clínica de ultrassom na rede do seguro Empire cobra $700 pelo exame. Exames como esse estão sujeitos à franquia, então ela deve pagar do próprio bolso porque ela ainda não atingiu a franquia. Portanto, a Empire não pagará nada pelo ultrassom. Nesse cenário, os custos totais do próprio bolso da Ana são $50 de copay do mastologista, $700 para o exame de ultrassom, totalizando $750. No cenário 2, Ana vai para o pronto-socorro. Ana caiu enquanto caminhava na neve e machucou o tornozelo. Ela vai até uma emergência da rede do seguro e esse serviço tem um copay de $100. Após o copay, as cobranças de emergência foram de $3.000 e a sua franquia será aplicada a seguir. Como Ana pagou $750 da sua franquia de 1.200 no início do ano por conta daquele ultrassom, ela é responsável por $450 da conta de $3.000. Ao pagar esses $450, Ana atinge a sua franquia anual. A conta fica em $2.550 e agora o seguro de saúde, que tem a política de 80-20 de co-seguro, pagará 80%, ou seja, $2.040, deixando Ana com um co-seguro de 20% ou $510. Neste cenário, os custos totais do próprio bolso de Ana são $100 de copay da emergência, $450 para atingir a franquia, $510, que são os 20% de co-seguro, totalizando $1.060. Ana já pagou $1.810 em custos médicos esse ano, sem incluir as mensalidades do seguro. Ela atingiu a sua franquia anual, portanto, se ela precisar de cuidados novamente, ela pagará apenas copays e 20% de co-seguro até atingir o limite máximo do próprio bolso.
É complicado, né? E aí vocês devem estar se perguntando, mas Laura, por que que as companhias de seguro, elas cobram esses copays, co-seguros e outras coisas? Bom, a ideia é impedir que as pessoas procurem um médico a cada espirro. As companhias de seguro acreditam que se fosse tudo liberado, as pessoas iam usar muito mais e isso ia quebrar o funcionamento delas. E o que acontece é que um dos problemas mais graves desse sistema é que ele está mais focado em remediar e quase nunca em prevenir. Muitas pessoas deixam para ir no médico só em último caso porque elas têm medo dos gastos e muitas vezes essa espera pode ser fatal. Tem algumas iniciativas do governo que podem auxiliar as pessoas em partes ou integralmente. Vale lembrar que, como foi explicado lá no início do vídeo, um indivíduo não precisa necessariamente contratar um seguro pela empresa. Ele pode contratar por fora e dependendo da renda dele, de quanto que ele ganha anualmente, que aqui o salário é anual, ele pode ter alguma ajuda do governo, algum descontinho. Então vou explicar para vocês algumas dessas iniciativas. Uma delas é o Obamacare, que é uma lei que foi promulgada para garantir que todos os americanos tenham acesso a um seguro de saúde acessível. Isso é feito oferecendo descontos aos consumidores. Vale lembrar que quem tem a possibilidade de plano pelo empregador não tem direito a usar o Obamacare. E uma coisa muito importante, talvez a mais importante do Obamacare, foi que há alguns anos um seguro de saúde ele podia negar cobertura para alguém que já tinha uma condição pré-existente, como uma doença crônica. O Obamacare ele é principalmente destinado para pessoas e pequenos grupos que pagam pelo seu próprio seguro. Ele não é um serviço gratuito, ele é um serviço subsidiado e no site do Obamacare dá para a pessoa ir lá e fazer uma simulação, né? Qual seria a ajuda que ela conseguiria através desse ato. O ato também determina uma lista de 10 procedimentos e cuidados de saúde, especialmente relacionados à prevenção, que todos os planos são obrigados a oferecer, como por exemplo um check-up anual. E a gente tem mais 2 programas do governo, que são o Medicare e o Medicaid. O Medicare, ele é considerado como se fosse um direito da maioria dos americanos. Você pode pensar no Medicare como um seguro de saúde oferecido para idosos acima de 65 anos que contribuíram durante a vida, né, com pagamento de taxas. Então, se ele pagou imposto, de acordo com as regras, que eu não vou entrar aqui nesse quesito, aos 65 anos ele está elegível, não importa qual é a renda dele. Também não importa o histórico médico ou o estado de saúde. Hoje o Medicare beneficia cerca de 60 milhões de americanos. O programa ajuda a pagar por muitos serviços de assistência, como hospitalização, assistência médica, consultas, remédios, assistência domiciliar. Ele também é dividido em partes A, B, C e D, que tem as suas peculiaridades, que eu também não vou entrar aqui, porque a ideia é só dar uma pincelada dos programas que existem. Já o Medicaid, ele é um programa de assistência pública pago com fundos que são coletados através do imposto de renda. O que isso significa? Que todo mundo que paga imposto de renda está contribuindo para esse fundo, só que não é todo mundo que tem direito ao Medicaid. É um programa destinado para pessoas de baixíssima renda e os requisitos para você se qualificar para o Medicaid mudam de acordo com o estado. Por exemplo, em Nova York e na Califórnia, basta você se encaixar dentro dos requisitos da linha de pobreza que eles definem lá. Então, depende de onde você morar para qualificar para o Medicaid. Mas vale lembrar que são pessoas de baixíssima renda. A gente não está falando de classe média baixa ou de classe média. E atualmente esse programa beneficia cerca de 63 milhões de pessoas em todo o país. Além do Medicaid e do Medicare, vale lembrar que os estados também podem ter suas próprias iniciativas para ajudar pessoas que não têm seguro de saúde. É o caso do estado da cidade de Nova York. E se vocês quiserem conferir detalhes sobre essas iniciativas, é só conferir a parte 2 do meu dossiê sobre o sistema de saúde americano. O link vai estar na descrição do vídeo para quem tiver curiosidade. Você já ouviu aquela história de que aqui nos Estados Unidos, em teoria, você vai ser atendido num hospital se você precisar de atendimento médico, não importa se você tenha seguro ou não? Será que isso é mito ou é verdade? É verdade. É uma lei federal que determina que qualquer pessoa que precise de atendimento em uma situação emergencial
seja tratada independente do seu status ou da sua condição financeira, ou se ela tem ou se não tem seguro. Na teoria, então, qualquer pessoa poderia se sentir confortada, né? Porque ela sabe que se acontecer alguma coisa emergencial com ela, ela vai para um hospital, ela vai ser atendida. Só que na prática, vale lembrar que essa lei, ela exige que você seja atendido, mas ela não te isenta do pagamento, então o hospital pode e com certeza vai te cobrar depois. Agora você chegou até aqui e talvez você ainda tenha muitas dúvidas, talvez você tenha que voltar ao vídeo, assistir de novo para entender, talvez você tenha que ir lá no blog para ler mais um pouco para entender, porque eu sei, é bem complicado de entender esse sistema americano. Eu diria que se você analisar superficialmente, você vai pensar assim: ah, mas tá tudo sob controle. Praticamente todo mundo tá coberto por um seguro de saúde. Onde é que tá o problema nisso, Laura? Como a gente falou lá no começo, você já ouviu histórias de pessoas que quebraram por conta de contas médicas, né? Isso é real. As contas médicas são apontadas como causa número 1 de falência nos Estados Unidos. Aliás, é uma curiosidade, um indivíduo aqui, ele pode decretar falência. Essa história de decretar falência, ela pode ter consequências horríveis. Não só você não consegue alugar um apartamento, às vezes não consegue um emprego, não consegue um cartão de crédito, você fica sem crédito na praça. E a gente sabe o que acontece quando a pessoa não tem crédito. Cerca de 530 mil falências declaradas anualmente são devido a dívidas acumuladas por conta de problemas de saúde. Além disso, mais de 1/4 dos adultos nos Estados Unidos luta para pagar suas contas médicas. Isso inclui pessoas que têm seguro, independentemente ou através de um empregador. Em 2016, o The New York Times publicou que 20% dos americanos com menos de 65 anos com seguro de saúde tiveram problemas para pagar suas contas médicas. Desses, 63% afirmaram ter gastado toda ou a maior parte de suas economias para arcar com suas despesas com saúde, enquanto 42% assumiram ter um segundo trabalho para poder pagar esses custos. Por que isso acontece? Por que mesmo com seguro de saúde, as dívidas se tornaram um problema nos Estados Unidos? As dívidas com serviço de saúde se tornaram um problema nos Estados Unidos. Tem várias explicações. O que falta aqui no sistema americano é regulamentação. Se a gente citar, por exemplo, o Brasil, onde a gente tem a ANS, que regula os planos de saúde e também o SUS, vai delimitar como que os planos agem, eles não podem agir como eles querem. Nos Estados Unidos isso não existe. Você pode ter um seguro de saúde ótimo que cobre 90% dos meus gastos, mas aqueles 10% que eu vou ter que pagar são superfaturados, porque não tem regulamentação. Porque são as próprias empresas de seguro de saúde que fazem a sua tabela de preços. Daí tem um superfaturamento nas cobranças e, consequentemente, a falência de tantas pessoas. Muitos países têm um órgão central que negocia preços com hospitais e com fabricantes de remédios. Aqui nos Estados Unidos isso não existe e é a razão pelo qual os americanos pagam mais aqui por procedimentos do que em qualquer outro lugar do mundo. Então não existe um preço legítimo para nada relacionado à saúde nos Estados Unidos. É um sistema que visa o lucro para as empresas de seguro, para os hospitais e para a indústria farmacêutica. E tem mais 4 fatores que encarecem o sistema de saúde. Um deles é a judicialização da saúde. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos é muito fácil, digamos assim, você abrir um processo. Os profissionais de saúde, eles precisam se proteger de processos e para isso o que eles fazem? Eles precisam de um seguro contra esses processos, né? Porque se eles forem processados, a conta vai ser alta. E para eles se protegerem também, eles acabam tendo que justificar o atendimento deles. Então, assim, eles não podem simplesmente justificar um diagnóstico por intuição. Então, por isso, eles acabam pedindo muito mais exames para eles se protegerem. Os seguros de saúde, sabendo disso, eles tentam barrar quando tem muitos exames, criam critérios que acabam excluindo muitos pacientes, aí o paciente fica... E o sistema de saúde está acostumado a gastar
muitos insumos com uma só pessoa. É um gasto muito dispendioso, desnecessariamente, só para proteger os médicos dos processos. Outra coisa é que o sistema de saúde é focado em pagamento de procedimentos. A maioria dos prestadores de serviços nos Estados Unidos são pagos pelo número de procedimentos realizados. Número de consultas, número de exames, número de diagnósticos. Então, quanto mais os profissionais de saúde pedem exames, mais os seguros tentam não pagar tudo ou autorizar o procedimento e torna o sistema mais caro e o paciente que fica no meio disso tudo sem saber o que fazer e sem ter como pagar também. Outra coisa é que é um sistema de saúde fragmentado, não há comunicação entre os hospitais, os consultórios, os prestadores de serviço, então não tem uma gestão central. Às vezes a pessoa acaba se perdendo no sistema e acaba repetindo vários exames até conseguir o tratamento adequado por não existir essa comunicação entre os prestadores do serviço de saúde. E o outro quarto fator é que o sistema de saúde aqui é focado no hospital, é um sistema focado no hospital. E o nível hospitalar é o nível mais complexo e mais caro da cadeia de saúde. E também o menos resolutivo. Por quê? Porque quando a pessoa chega no hospital, provavelmente ela já está num estado de emergência, precisa de internação, precisa de uma cirurgia. Então tu não está prevenindo, tu só está remediando. O que um sistema universal de saúde faz é investir na atenção primária à saúde. Então você consegue resolver muito mais coisas numa escala preventiva e aí só o que é muito grave vai para o hospital. Como aqui não existe essa preocupação em prevenção, acaba sendo um sistema bem focado no hospital. Não existe uma cultura pela prevenção, cuidados primários, monitoramento, promoção da saúde. Eu mesma tenho um exemplo disso, né? Há uns 2 anos eu fui na minha médica ginecologista e por existir um histórico na minha família de câncer de mama, ela achou que seria bom eu fazer um ultrassom dos seios. Quando eu entrei em contato com as clínicas para marcar, a primeira coisa que me perguntaram foi: por que tu quer fazer esse exame? Quantos anos tu tem? Porque eu não tô na idade de precisar desse exame. E eu falei, minha médica pediu por conta do meu histórico familiar. O resultado foi que o meu plano não cobriu, porque eu não estava na idade e os $500 que foram necessários para fazer esse exame tiveram que sair do nosso bolso. Além de não existir essa cultura, né, de prevenção, as pessoas tendem a adiar a visita ao médico, porque o copay é muito alto, porque o dedutível, a franquia é muito alta, muito difícil de atingir, e porque as pessoas simplesmente não têm dinheiro para tirar do bolso para arcar com esses gastos que envolvem você ir no médico numa simples consulta. Mesmo quem tem um seguro, às vezes demora para ir procurar um atendimento, porque assim, quando não existe um direito universal à saúde, a pessoa pensa 10 vezes antes de ir no médico, antes de ir ao hospital, quando vai sair do bolso dela e quando ela não tem uma situação tão favorável, tão confortável para gastar esse dinheiro. 69% dos americanos têm menos de $1.000 na poupança e 34% não tem nenhum dinheiro no banco. Então, como é que essas pessoas vão investir se elas não têm dinheiro para pagar? Se o serviço de saúde não é um direito, é um serviço como, sei lá, cortar o cabelo. E o mais louco de todo esse sistema é que, assim, para tudo que a gente compra na vida, o que a gente faz? A gente pesquisa, a gente se planeja, a gente pergunta o preço e aí a gente decide. E na saúde não é assim. Você descobre o preço só quando a conta vem. Tudo é simplesmente superfaturado. E no fim das contas, são os pacientes que são os mais prejudicados, porque eles ficam enfrentando diversos obstáculos, dentre eles a falta de clareza nesse processo. Na teoria é tudo muito simples, né? Você pensa, eu vou lá com o cartão do meu seguro, apresento, pago a taxinha de copay e tá tudo certo, acaba ali. O que acontece depois são diversas limitações, como o plano não autorizou, erro de faturamento que acontece, regras que não são claras, que estão lá daquele tamanhinho, ninguém consegue interpretar. E sem contar os pagamentos infindáveis, né? As mensalidades são altas, as franquias são mais altas ainda, as participações infinitas em pagamentos, porque nunca fica só por conta do seguro. Quem é que vai atingir toda aquela franquia ou o máximo do seu bolso em um ano? É praticamente impossível. E quando se trata de saúde, a gente não tem opção de investir em saúde. Não é como você escolher comprar um celular ou uma televisão. Como é que alguém vai ter a opção de não cuidar da saúde? Então, aquela máxima popular de que seguro é algo que a gente paga para não usar faz muito sentido aqui nos Estados Unidos, porque de um jeito ou de outro, o bolso do usuário é que é o mais prejudicado.
Talvez quem tem uma situação mais confortável não sofra tanto com esses gastos de seguro de saúde, o que não significa que seja justo, e quem está abaixo da linha de pobreza tem auxílio do governo. Só que entre as pessoas confortáveis e entre as pessoas super pobres, existe um abismo de pessoas que não são consideradas pobres pelas diretrizes federais, mas que estão longe de ter uma condição confortável para arcar com os gastos que um seguro de saúde nos Estados Unidos exige. Então essas pessoas ficam à mercê da sorte, porque elas não podem pagar, e são essas pessoas que muitas vezes quebram. Então essas pessoas não têm dinheiro para lidar com uma franquia alta, com todo o gasto que é necessário para te ter um simples atendimento médico. Sabe o que é o mais curioso e irônico de tudo isso? Que o mesmo dinheiro oriundo dos impostos que é pago pela maioria esmagadora da população é o dinheiro que sustenta seguros de saúde que só estão disponíveis para uma pequena parte da população. E aí fica o questionamento, né? Por quê? Por que todos pagam e só alguns se beneficiam? A saúde não deveria ser um direito de todos, ao invés de ser um negócio que visa o lucro? Na minha opinião, deveria ser um direito de todos, independente da renda de cada um. Esse modelo de seguro privado dos Estados Unidos é um modelo que beneficia os investidores de Wall Street, as empresas de seguro, a indústria farmacêutica, e são essas mesmas empresas também que dão dinheiro para os congressistas não passarem leis que prejudicariam essas empresas e beneficiariam o interesse da população. Inclusive, uma das maiores questões envolvendo a saúde nos Estados Unidos hoje é a implementação do Medicare for All, que seria um sistema de saúde universal para todos. Mas tem uma narrativa falsa que circula aqui, que quer convencer as pessoas de que a implementação de um sistema assim seria algo socialista, que não seria algo bom para o país. O que é, de certa forma, contraditório se a gente analisar que países como Dinamarca, França, Reino Unido, Canadá têm um sistema assim e que, diga-se de passagem, tem funcionado muito bem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que o assunto é complicado, não é fácil de entender talvez de uma vez só. Eu espero que vocês tenham curtido a análise que eu fiz também, porque mais do que apresentar como funciona, eu acho que é preciso também explicar por que não funciona. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu comentário abaixo falando o que você achou desse tipo de vídeo. Eu nunca tinha feito um vídeo assim aqui no canal. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!